Eu gostaria de pedir que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Ou você tem essa anotação também no seu informativo, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Portanto, palavras do apóstolo Paulo, agora existem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Vamos repetir? Vamos falar juntos? Portanto, agora existem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nessa noite tão preciosa, tão gostosa, tão especial por causa da sua presença, nós nos colocamos diante de Ti, para que, Senhor, o Senhor possa olhar para dentro das nossas vidas e gerar dentro de cada um de nós esses três elementos essenciais na nossa caminhada terrena. Talvez, Pai, nessa noite estejam pessoas aqui que a sua fé esteja minguando, sem esperança, ou Deus, pessoas centradas, preocupadas apenas consigo mesmos. Mas nós sabemos que o Senhor, como já foi dito aqui, olha para dentro da vida de cada um de nós. E o teu olhar é um olhar de amor. E o Senhor então pode, Pai, baseado naquilo que o Senhor está vendo, fazer nascer dentro da gente, fortalecer naqueles que têm, ó Deus, esses três elementos. Gere, Deus, fé nessa noite naquele coração que está de alguma forma endurecido. Gere, Senhor, fé naquele coração que já não mais te percebe, já não mais crê na Tua presença. Gere, Senhor, esperança dentro daqueles que estão desesperados, que estão angustiados, que estão, Deus, achando que não existe mais solução. Gere, Senhor, amor no coração daqueles, Deus, que estão voltados para si próprios, centrados em si mesmos, não mais se importando com quem está ao seu lado. Gere, Pai, essas coisas, porque nós precisamos delas para viver. Nós precisamos delas porque elas são fundamentais para a nossa caminhada na terra, Senhor. Deus, gere aquilo que o Senhor deseja no nosso coração nessa noite, através do Teu Espírito, através da Tua palavra. Deus, faça isso, Senhor, nós te pedimos. Encha-nos nessa noite mais, Deus, com a Tua presença. Deus, faz com que essas coisas transbordem nas nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, nos faz parecidos contigo. Ó Deus, faz-nos parecido com Teu Filho. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus, e te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Na semana passada nós começamos uma série de 3 mensagens baseada na renovação da nossa vida. O pastor Cleverson falou sobre fé, em quem temos fé, no que se baseia a nossa fé, qual é a essência da minha fé e da sua fé. Hoje nós vamos falar do segundo elemento, da esperança. E daqui a alguns domingos, depois do domingo do acampamento, nós vamos falar sobre o amor. E, infelizmente, existem pessoas dentro e fora das igrejas, muito mais ainda fora delas, que estão numa linha de quase miséria em relação à esperança, à vida. Pessoas que estão com sua vida desgraçada, com sua vida sem sentido. Pessoas tão desesperadas, tão machucadas, tão feridas, que pensam até mesmo em sair da existência, de dar cabo à sua própria vida. E normalmente essas pessoas
se tornam pessoas pessimistas e culpam a Deus, culpam a si mesmas, culpam ao próximo, culpam o mundo daquilo que elas estão vivendo, daquela angústia, daquela desesperança. E essas pessoas são tão pessimistas que elas acabam influenciando outras pessoas a viverem da mesma forma, a andarem por esse mesmo caminho, o caminho da desesperança. Todavia, a palavra de Deus diz que nós somos filhos, salvos pela graça, mediante a fé, servos de Jesus. E precisamos admitir como filhos de Deus que ainda há esperança no mundo. Ainda há esperança. Quem tem a última palavra para a história da humanidade, para a minha vida e para a sua vida, chama-se Jesus Cristo. E além de admitir que existe esperança para as pessoas, a gente precisa, como povo de Deus, mostrar para essas pessoas que nós somos um povo esperançoso. Nós somos uma igreja que temos uma esperança viva e uma esperança dinâmica. Nós não confiamos nas mentiras de Satanás, nós confiamos na vontade de Deus, nós confiamos na soberania de Deus. E por que nós somos o povo da esperança? Cabe essa pergunta. A Bíblia em Tessalonicenses, no primeiro livro, no capítulo 5, do versículo 4 a 8, Paulo nos responde porque nós somos o povo da esperança. Ele diz: porém vocês, caros irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, e não serão surpreendidos por um ladrão quando aquele dia do Senhor chegar. Porque todos vocês são filhos da luz, do dia, e não pertencem à escuridão e à noite. Estejam vigilantes e não adormecidos como os outros. Estejam atentos à volta do Senhor e permaneçam sóbrios. A noite é que é a hora de dormir e quando as pessoas se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, conservemo-nos sóbrios, protegidos com a couraça da fé e do amor, e usando como capacete a esperança feliz da salvação. Aí, nós somos o povo da esperança, porque nós cremos que temos um Senhor, um Salvador, que virá e que vai completar essa obra de salvação na minha vida e na sua vida. O final da nossa história já está escrito, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Por que se desesperar? Mesmo sabendo e crendo que Jesus vai voltar e que nós vamos viver eternamente com Jesus, é fato que muitas vezes, por questões de descuidos da nossa parte, ou até pecados que cometemos, nós acabamos entrando num nível inferior daquilo que Deus espera da nossa vida em relação a Ele, ao nosso relacionamento com Ele, a maneira como nos relacionamos com a igreja, com os propósitos de Deus, e o nosso nível de esperança vai minguando, mesmo sabendo que nós somos um povo salvo pela graça e sabendo que um dia nós vamos reinar com Jesus. E é triste porque quando nós como cristãos passamos por essa experiência, a nossa vida vai ficando ruim. Nós vamos ficando amargos. Nós vamos perdendo a fé. Nós vamos entrando num nível de desesperança. Nós vamos parando de se preocupar com os propósitos de Deus. E aí a gente chega ao ponto até de ver como a Bíblia registra pessoas se desencaminhando, saindo do caminho da salvação, voltando para onde elas nunca mais deveriam estar. Então, precisamos cuidar da nossa esperança. Temos uma esperança viva. Sabemos de quem somos filhos. Sabemos que o Senhor
é o nosso Salvador e que nós vamos reinar com Cristo. Sabemos que Jesus, antes desse momento em que vamos reinar com Ele, vai voltar. E nós vamos, então, nos unir a Cristo como igreja. Mas precisamos cuidar da nossa esperança, para que ela não entre num processo de morte e nos tire da presença de Deus. Isso é um fato que acontece. Quem participou do seminário na sexta-noite, sábado de manhã, viu o pastor Hernandes comentando. Nós já falamos sobre isso na comunidade, sobre o que aconteceu na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que pode vir a acontecer e de alguma forma já acontece no Brasil. No meio da igreja, pessoas muitas vezes abandonando o caminho da salvação. Agora a questão é, o que eu devo fazer se o meu nível de esperança, se o meu coração não está vibrando com Cristo, com a volta de Cristo, com o crescimento da igreja, com o cumprimento dos propósitos de Deus, o que eu devo fazer para renovar a minha esperança, o meu entusiasmo, a minha expectativa por dias melhores para mim, para os meus irmãos e para as pessoas que precisam de Cristo. Nós vamos falar de atitudes. Você tem no seu boletim aí 7 atitudes marcadas. A primeira delas é: pense. Se você quer ter uma esperança renovada, viva, vibrante, se você quer estar entusiasmado, pense com esperança. Preste atenção, pense com esperança, independente das circunstâncias. Decida pensar com esperança. Porque foi exatamente isso que o profeta Jeremias, em Lamentações 3:21, fez. Olha o que ele disse: eu nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas, o veneno que eu engoli. Eu lembro de tudo. Ah, como eu lembro, o sentimento de chegar ao fundo do poço. Mas há uma outra coisa que eu lembro. E ao lembrar, continuo agarrado à esperança. E essa coisa é que o amor leal do Eterno não pode ter acabado. Seu amor misericordioso não pode ter secado. Eles são renovados a cada manhã. Como é grande a tua fidelidade, Senhor. Eu me apego ao Eterno. Digo e repito, Ele é tudo que me restou. Você fala, mas por que ele falou isso? Porque Jeremias foi o profeta chorão. Foi o profeta que escreveu Lamentações numa época em que Judá e Jerusalém, cerca de 587 a 575 a.C., vivia numa idolatria contínua e sem nenhum nível, nenhuma expressão, manifestação de arrependimento. E por isso Deus permitiu que os babilônios naquela época entrassem, assediassem, saqueassem, queimassem e destruíssem a cidade de Jerusalém. E o templo de Salomão, tão formoso, tão glorioso, que já estava em pé cerca de 400 anos, foi totalmente queimado e destruído. Jeremias, como servo de Deus, profeta de Deus, foi testemunha ocular daquela situação. E o coração dele se entristeceu. Coloque-se você no lugar de Jeremias, ou traga essa realidade para Foz do Iguaçu. Um dia a gente olhar para esse lugar que a gente se reúne em família, que a gente gosta, que a gente cria os nossos filhos também por aqui, que a gente ouve a palavra, ministra a vida uns dos outros. Olhar para esse lugar e ele está em ruína, olhar para a nossa cidade e ver crianças, mulheres, idosos, pessoas destruídas, mortas. Sendo você um homem e uma mulher de Deus, talvez você estivesse falando coisas parecidas com Jeremias, chorando como Jeremias, dizendo assim, eu nunca vou esquecer aquilo que aconteceu na minha cidade. Pois é nesse contexto de desgraça e de angústia, de ruína, de aparente derrota, que Jeremias, como homem de Deus, sentindo dores por aquilo que ele estava visualizando, decide pensar, trazer à memória dele
aquilo que podia fazer com que ele tivesse expectativas, continuasse a vida, crendo nesse Deus maravilhoso. Ele exercita a memória, a fé e traz ao coração a verdade de Deus. Que verdade? De que o amor de Deus nunca vai terminar, que a misericórdia de Deus nunca vai ser esgotada, que tanto o amor como a misericórdia, cada dia, apesar das circunstâncias, estão se renovando sobre as nossas vidas. Que Deus é tudo que Ele tem. E então essa lembrança traz cura à alma e à ferida que tinha sido aberta no coração desse profeta. E há um ensinamento aqui, de que quando você estiver no fundo do poço, talvez você já esteve lá, eu já estive lá. Talvez você ainda não passou por essa experiência, mas possa passar. Mas eu queria que você, naquele lugar, você lembrasse que você tem um Deus que te ama. É capaz de ir mais fundo, mais profundo do que onde você se encontrar. E através da graça dele e da misericórdia dele, você vai poder ser renovado na sua esperança e você vai poder se agarrar à palavra do Senhor se você conhecê-la. E Deus vai te tirar desse poço. E você vai conseguir mudar o foco da desgraça para a esperança, para a graça do Senhor. E Deus vai te renovar todas as manhãs. Porque a vida continua, irmãos. E enquanto a gente faz esse exercício, quando as coisas não estão bem, Deus move a mão dele. Como eu falei domingo, foi até interessante, eu falei no louvor, no momento do dízimo, eu não sei, sobre essa situação de nós estarmos juntos, cantando, louvando, sermos entusiasmados. É verdade. Porque quando a gente toma uma atitude de fé, Deus se move, transforma e muda. Muda o nosso coração, muda a nossa vida, transforma as circunstâncias, muda quem está perto da gente. O que é preciso fazer? Pense com esperança, decida pensar com esperança, independente do que você esteja vivendo. Segunda coisa que você pode fazer, segunda atitude que você pode ter, além de lembrar do amor de Deus, que vai gerar mudança na sua alma, é crer no Deus da esperança. Decida crer no Deus da esperança. Nós não temos um Deus apenas que nos ama, mas um Deus que tem expectativas em relação à nossa vida e que gosta, se agrada de ver a gente esperando coisas novas, sobrenaturais, preciosas da parte dele para as nossas vidas. Então, ainda que você esteja se sentindo longe da presença de Deus, ainda que Deus pareça ser indiferente para você, que você esteja se alimentando das suas próprias lágrimas em alguns momentos do seu dia, chorando, triste, angustiado porque algumas coisas não se resolveram, ou sentindo dor por causa de experiências que o passado trouxe para a sua vida, traumas no seu coração, memórias ruins, ainda que a tristeza esteja privando você de experimentar na sua alma conforto, alegria, e te privando inclusive por vergonha de se sentir dessa forma da comunhão dos irmãos. Você se isola da célula, do culto, porque as coisas não estão bem, ainda que você tenha a sensação de que Deus te esqueceu, ou você esteja sendo questionado pelos seus colegas, amigos ou parentes, acerca de cadê o seu Deus. Se a tua vida está dessa forma, ainda assim, você pode escolher crer nesse Deus da esperança. Romanos, no capítulo 15, 13, Paulo diz assim: creia que o Deus da esperança pode enchê-lo de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, de modo que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo,
quando encontra uma pessoa vivendo num contexto difícil, mas que confia lá no fundo do coração dela em Deus, é Ele, o Espírito de Deus, que pode gerar essa esperança. E ela pode ser gerada numa dimensão, numa intensidade tão forte, que a sua vida pode mudar radicalmente. E as pessoas vão testemunhar e vão te perguntar por que isso aconteceu. Ou como é que é possível alguém diante de um quadro de enfermidade, de dor, de privação, enfim, de luta, de turbulência. Como é que pode uma pessoa dessa ter gás, ter garra, ter desejo de viver com Deus, com as pessoas, de amar pessoas? Creia, meu irmão, que você ainda, como o salmista diz no Salmo 42, vai louvar ao seu Deus como antes. Você vai cantar para Ele como antes, pois Ele é o seu Salvador e o seu Deus. E como quem é soberano, tem soluções para a sua vida e para a minha vida. Ele pode fazer mais, como Paulo diz em Efésios, no capítulo 3. Muito mais, infinitamente mais, do que você espera, do que você acredita, do que você imagina e do que você pede. Esse é o Deus em quem nós confiamos. O Salmo 146, dos versículos 3 a 9 diz: feliz mesmo é o homem que faz do Deus vivo o seu apoio e depende completamente do Senhor, seu Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar e de todos os seres vivos. O Deus que é fiel e verdadeiro para sempre. Porque esse Deus faz justiça aos pobres e fracos, alimenta os famintos e liberta os presos. O Senhor devolve vista aos cegos e levanta os caídos e desanimados. O Senhor ama os homens que se esforçam para fazer o bem. Ele protege os estrangeiros e ajuda os órfãos e as viúvas, mas enche de perigos e dificuldades o caminho dos pecadores rebeldes. O Senhor é o Rei eterno. O teu Deus, meu irmão, reinará para sempre. Amém? Se você deseja renovar sua esperança, creia, decida crer nesse Deus, de quem nós podemos esperar tudo. Mas é importante que você também seja íntegro na sua conduta. O salmista no capítulo 25, 21, que é o terceiro ponto, está no seu informativo, diz assim, que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. É interessante porque quem não espera em Deus, quem não crê em Deus, quem não se importa com Deus, quem não teme a Deus, quem acredita que Deus é um ser tolo, que não enxerga nada, que não está nem aí para a história e para a humanidade, quem vive dessa forma, realmente não tem nenhum tipo de preocupação em relação à sua conduta. Pode fazer o que quiser, quando quiser, a quem quiser, porque normalmente essas pessoas se consideram o Deus da sua própria vida. E como elas acreditam que Deus não está nem aí, então elas vivem de forma vergonhosa, desagradável ao Senhor, alheia ao Senhor. E essa passagem mostra de alguma forma que a falta de esperança então é que leva a isso. De fato é isso. Por que será que as pessoas vivem fazendo coisas assim, que ofendem, que desonram ao Senhor e não estão nem um pouco preocupadas com isso, senão porque não acreditam nele, não aguardam ele, não creem que Jesus vai voltar, não sabem que vão ter que prestar contas para Deus. Mas o salmista diz para a gente, ensina a gente, minha esperança está em ti. Então que a integridade e a retidão me protejam, que o meu andar, que a minha conduta sejam agradáveis ao Senhor. Portanto, o correto é a gente conhecer o Senhor e andar nos seus caminhos. Não importa quanto tempo vai demorar,
para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Não importa quantos anos vão passar até que se cumpra a palavra de Deus acerca da volta de Jesus. Seja íntegro. Procure ter uma conduta reta. Faça aquilo que é certo. Que a sua consciência mostre a você que é certo, que você sabe que é certo. Porque quando a gente sabe o que tem que fazer e não faz, a gente peca. A pessoa que espera em Deus, ela sabe que Deus cuida da vida dela. E no Salmo 37:18 tem um versículo que diz algo interessante: o Senhor cuida de fato da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Uma das heranças que nós temos em Cristo é a nossa esperança. Justiça, o amor, a fé. Se você anda em integridade, se você anda em retidão, Deus cuida de você e cuida daquilo que Ele te deu. Amém? E você vai ser renovado e você vai continuar caminhando. É por isso que é possível você ver pessoas de idade, estou falando de idade cronológica e de idade também no sentido de terem tempo de caminhada com o Senhor, apaixonadas por Cristo, amando Jesus. Me vem agora a lembrança o pastor Jonathan, quando estava aqui com a gente, 80 anos de idade. Mais de 50 viagens missionárias para o Brasil, para a Amazônia. Aposentado, mas não no reino de Deus. Por que ele conseguia? O que ele tinha de diferente? Há pastores que não querem fazer isso. Há pastores que penduram a chuteira. Sabe o que era? É que ele tem uma esperança viva dentro dele. Jesus vai voltar. O meu Senhor vai voltar. E eu quero viver uma vida reta, íntegra. Eu quero fazer a vontade dEle. Ele tem cuidado de mim. Ele tem me fortalecido. Ele tem renovado. Ele tem guardado a minha herança. E esse homem então vem e nos dá um banho de inspiração. E como é bom ver pessoas assim. Quer ter sua esperança renovada, meu irmão? Ande em integridade. Porque se a gente andar de qualquer jeito, o Senhor não tem como cuidar da nossa herança, nem da nossa própria vida. A quarta atitude para aqueles que querem renovar a sua esperança: fundamente sua vida na palavra de Deus. Fundamente a sua vida na palavra de Deus. Tudo o que foi escrito no passado, diz o apóstolo Paulo, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Entenda uma coisa, toda a história, todos os registros bíblicos foram escritos por pessoas que amavam ao Senhor, que deram a vida pelo Senhor, que pagaram um alto preço por serem seguidoras de Cristo. E a Bíblia é um livro que conta a história de amor. Amor de Deus pelo seu povo, de Jesus pelos seus irmãos ou pela igreja. Amor de Deus por toda a humanidade. E se a Bíblia é um livro de história de amor, é um livro de esperança. Porque Deus espera que todas as pessoas creiam no seu Filho. O desejo do coração de Deus é que ninguém se perca. O desejo de Deus é que ninguém vá para o inferno. Então, Ele registrou tudo isso para que a gente pudesse ser inspirado, para que a gente pudesse ser curado, para que a gente pudesse ser exortado, para que a gente pudesse ser ensinado, transformado. A Bíblia foi deixada para isso, para que nós pudéssemos lembrar do Senhor, ao ler e meditar nas Escrituras, sentir a presença do Senhor, ver Jesus Cristo ali, ser fortalecido. E para que pudéssemos, como diz o apóstolo Paulo, manter a nossa esperança viva. Então não importam quão terríveis sejam as circunstâncias,
Não importa quão grande seja o inimigo, quão profundo seja o pecado no qual eu e você pudéssemos ou tenhamos entrado. Não importa quão perdidas estejam as pessoas no mundo, ou também não importa quão vazia possa estar a nossa despensa, ou se estamos passando por luta, não importa. Deus, através da palavra dele, sempre vai nos dar bons motivos para que a gente espere um amanhã melhor do que o hoje. Amém? Nós podemos esperar um amanhã melhor do que o hoje. O meu dia de amanhã tem que ser mais precioso do que foi hoje. Que amanhã eu tenha mais de Cristo do que eu tenho hoje. Isso é uma esperança viva. Quando você orar, ore ao Senhor e diga: Jesus, que amanhã eu possa ter mais de você do que eu tenho hoje. Que a sua vida e a sua relação com Cristo seja crescente. Essa é a vontade de Deus. Deus sempre dá bons motivos para a gente. Ele trouxe uma garantia, uma segurança de que o meu amanhã e o seu amanhã serão melhores. Não importa como eu vou morrer. Se num acidente, se de uma doença, não importa. O que importa é que a morte não vai ser o fator determinante na minha história. O que importa é que, ainda que eu morra e você morra, nós viveremos. Porque quem está em Cristo não morre, passa dessa vida para a vida eterna. Então, a tua história, o final da tua história é glorioso, é maravilhoso, é um final feliz. Gente, esse Deus é maravilhoso. A recomendação de Paulo é: mantenha a sua esperança na palavra. Fundamente sua vida na palavra. Cumpra aquilo que está no coração de Deus, porque a perseverança, o bom ânimo, procedem da palavra de Deus. E a esperança é mantida quando nós fundamentamos a nossa vida na palavra. Sabe por que tem muita gente que não vai viver na vida como a vida se apresenta? Porque não tem comunhão com Deus, não tem relacionamento com Deus, não ouve Deus, ouve todos os jornais, todas as mídias, ouve o que o povo está dizendo, acredita em tudo que está aí, mas não para se aprofundar nas Escrituras, para ler, para meditar, para fazer com que essa palavra que é viva se torne carne, vida na gente. Porque a palavra não nos foi deixada para dar conhecimento apenas, mas para gerar vida no nosso coração. E quando isso acontece, a pessoa fica renovada na esperança. Ela pode até ter um momento, mas ela se renova. Porque a palavra é viva, a palavra tem poder, a palavra cura a alma, a palavra levanta as pessoas. Amém? Mas você pode continuar tendo outras atitudes para que a sua esperança continue fortalecida. Aí no item 5 está dizendo que você não deve colocar a sua esperança no dinheiro. Porque quem confia demais no dinheiro, seja muito ou seja pouco, não importa. Quem confia demais nos bens, está confiando numa coisa que é, vamos dizer assim, extremamente passageira. Numa coisa extremamente incerta. Está pondo a sua esperança, ao invés de em Deus, em algo que na verdade não tem segurança nenhuma. Da noite para o dia, os valores que as pessoas têm podem mudar. Gente, é só lembrar de alguns casos, algumas histórias. Países que entraram em guerra. Países que não entraram em guerra, mas fizeram guerra. E a sua economia foi desestabilizada e pessoas perderam as suas casas e tiveram que morar na rua, em abrigos. América do Norte, não muito tempo atrás. Nosso representante nacional, mundial, Ike Batista, zilhardário, que perdeu fortuna. Então, às vezes, é bom ter recursos, ótimo, é bom, mas melhor ainda é não depender deles. Melhor ainda é acreditar que, se faltar
alguma coisa, Deus vai cuidar de mim. Deus vai fazer um milagre. Paulo diz a Timóteo, não ponham a sua esperança, diga, referente às pessoas lá da igreja que eram ricas, a sua esperança nessas riquezas terrenas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. O que nos dá prazer não é ou não são as coisas. O que nos dá prazer, embora dá algum nível de prazer, não é ter uma mega casa, mas é ter uma boa família. Não é ter o melhor plano de saúde do mundo, é ter saúde. Porque Steve Jobs, que era milionário, podia se tratar em qualquer lugar do mundo, morreu jovem. Então, a nossa esperança tem que estar em Deus. Nunca coloque a esperança no dinheiro. Há um provérbio árabe que diz assim, Deus, engraçado, provérbio árabe, Deus às vezes castiga os homens enriquecendo-os. E Sêneca, escritor, filósofo romano, advogado, sabe o que ele disse? Grandes riquezas, grande escravidão. Essas colocações de Paulo, de Sêneca, nos dão uma visão de que a riqueza terrena domina o homem. Por isso não se deve colocar a confiança nela. Salomão, o rei mais brilhante, mais rico que Israel teve, possuía muita riqueza, usufruiu dessa riqueza, fez tudo que estava no coração dele, comprou todas as coisas que ele queria, deitou com todas as mulheres que ele podia, comprou várias cidades, bancou festas, comprou animais, quadros, viajou o mundo, teve com celebridades na sua época e no final da sua vida chegou a uma conclusão e disse, porventura fitarás os teus olhos naquilo que não é nada? Para que se dedicar tanto às riquezas se elas desaparecem num instante como um pássaro que voa para longe? Aprendemos aqui o seguinte, quem espera conseguir felicidade e realização no dinheiro, nas riquezas terrenas, jamais, escute, será satisfeito. Porque quem busca o que só Deus pode dar, fora dele e da sua vontade, sempre será infeliz com o que tem. Eu vou repetir. Quem espera conseguir felicidade e realização no dinheiro, nas riquezas terrenas, jamais será satisfeito. Porque quem busca o que só Deus pode dar, fora dele e da sua vontade, sempre será infeliz com o que tem. Ou seja, a pessoa se torna uma pessoa insaciável. Vai em busca disso. Tem, não é suficiente. Quero mais, não é suficiente. Quero mais, não é suficiente. Quero mais, não é suficiente. Isso vai consumindo a vida dela. Portanto, se você quer ter uma esperança viva, espere no Senhor. Desfrute do que o Senhor tem lhe dado, mas não troque as prioridades da sua vida. Sexto lugar, santifique a sua vida no Senhor. O apóstolo João disse, sim, queridos amigos, nós já somos filhos de Deus. Agora mesmo não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde. Mas sabemos isto, que quando Ele vier, nós seremos semelhantes a Ele, como resultado de o vermos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança, procurará permanecer puro, porque Cristo é puro. João nos dá aqui um motivo maravilhoso, que de alguma forma eu já mencionei, para que a gente se santifique, para que a gente se torne parecido com Jesus, para que a gente deixe que Deus remova da nossa vida qualquer atitude, pensamento, sentimento que não é agradável ao seu coração e que é nocivo à nossa vida. João diz o seguinte, vocês são filhos de Deus, mas vocês serão transformados plenamente
na manifestação da segunda vinda de Cristo. Ele diz: vocês vão herdar a semelhança com Jesus. Vocês vão ter um corpo glorificado. Vocês vão ter um corpo novo, livre da presença do pecado, como a gente cantou. Essas são verdades que devem gerar movimento na sua vida e na minha vida, para que a gente possa continuar se santificando, mudando, sendo diferente a cada dia. Isso significa que a gente vai para a eternidade. E se nós vamos para a eternidade com Jesus e vamos nos parecer com Ele, que tal nos unirmos ao Espírito do Senhor, à palavra do Senhor, ao movimento que o Espírito faz na igreja, às nossas células, ao nosso discipulado, ao nosso aprendizado das Escrituras, nos unirmos a isso, para que tudo isso seja ferramenta na mão de Deus para trazer pureza ao nosso coração, santidade. Quando a gente se santifica, aumenta a nossa esperança. Sabe por quê? Porque o nosso coração se parece com o de Jesus. E quando Jesus estava na terra, houve momentos em que ele falou que ele queria estar com o Pai. Paulo experimentou isso também. Quero estar com o Pai. Quanto mais próximo de Jesus a gente vive, quanto mais nos assemelhamos a Cristo, mais nós desejamos ter Cristo, se parecer com Ele, mais nós queremos que Ele volte, mais as coisas desse mundo perdem o sentido e o valor que elas muitas vezes têm no nosso coração. Por isso que é importante que a gente santifique a nossa vida, para que a esperança continue crescendo no nosso coração. Todo aquele que tem esperança, esta esperança, procurará permanecer puro, porque Cristo é puro. Então, irmãos, se você não está mais preocupado, se alguém não está preocupado com mudança de vida, provavelmente você está desligado, você está desconectado do coração de Deus. E por último, finalmente, se você deseja ser renovado na sua esperança, então deixe que essa renovação da esperança aconteça na sua vida. Decida isso. Diga hoje: eu quero, Senhor, eu estava com a minha esperança no nível médio, eu quero me encorajar mais, eu quero estar mais animado, eu quero estar mais entusiasmado, eu quero nessa semana vencer algumas áreas da minha vida, eu quero me encontrar com pessoas que amam a Jesus, eu quero estar firme na minha célula. Senhor, eu preciso de Ti, porque eu quero ver a volta do Senhor, e eu quero estar bem quando o Senhor voltar. Então decida hoje permitir que essa renovação aconteça. Irmãos, pense na esperança, creia no Deus da esperança. Essa é a nossa parte. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando alguém vai se casar, nós temos alguns jovens que vão se casar esse ano. Você está ou não está esperando por aquele dia? Por aquele momento de encontrar tua noiva, teu noivo, compartilhar com tua família, teus amigos, se alegrar por esse momento que vocês vão publicamente falar: gente, nós somos um do outro, nós pertencemos um ao outro, agora nós vamos viver um para o outro, nós vamos morrer juntos. Você não espera, você não ora, você não planeja, você não corre atrás. No dia você não fica igual um doido, meio ansioso. Mas o que a gente sempre vê, né? Mais na mulher do que no homem, aquela preocupação de estar bonita, de estar cheirosa, de estar bem maquiada, de estar bem vestida. Gente, o casamento é maravilhoso, mas melhor do que casar. Não é para te desanimar, não tem nada melhor do que o casamento nesse aspecto, mas assim, melhor do que casar, do que o casamento, é casar-se com Jesus. É ter Jesus, é amar Jesus, é ser amado por Jesus, é andar na vontade de Deus, é esperar pelo noivo, é trabalhar para a volta do noivo, é se organizar, se arrumar para receber o noivo. Porque não tem ninguém que ama como Jesus. Ninguém vai nos amar como Jesus. Nenhum homem, nenhuma mulher.
nem os nossos pais, nem o nosso cônjuge, nem os nossos filhos, nem nós aos nossos filhos. Ninguém nos ama como Jesus. O que você está esperando? Vai ficar desanimado? Não. Paulo diz assim, para terminar, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 17. Eis porque nunca desanimamos. Embora os nossos corpos vão morrendo, a força interior que temos no Senhor vai crescendo dia a dia. Estes nossos sofrimentos e aflições, afinal de contas, são bem pequenos e não durarão muito tempo. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará na mais rica bênção de Deus sobre nós para todo sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver atualmente, as dificuldades que nos rodeiam, mas olhamos para frente, para as alegrias do céu que nós ainda não vimos. As aflições logo desaparecerão, mas as alegrias futuras durarão eternamente. Oh Jesus, cara, você vai ter uma alegria, você vai ter uma satisfação, uma realização, você vai ser planificado. Eu vou passar por essa experiência. Não existe nada melhor, não existe nada nesse mundo que pode se comparar com isso. Então, venha o que vier, vamos com Jesus, vamos uns com os outros, juntos, vamos enfrentar, não importa, venha o que vier, aconteça o que acontecer, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode e vai, se você assim desejar, por causa do amor de Deus, da graça de Deus, se assentar com Ele, desfrutar da presença dEle, viver eternamente, fortalecido pela sua presença, conhecendo Ele dia após dia, porque na eternidade, eu vou falar uma coisa que eu até falei com uma pessoa, que me perguntou, você acha que lá na eternidade a gente vai ter alguma coisa para conhecer de Jesus? Eu creio que sim. Eu vou conhecer Ele como Ele é, mas Ele é uma fonte inesgotável, tem muitas coisas que eu vou conhecer dEle, não só dEle, mas das coisas que Ele criou. Ele vai me levar para conhecer muitas coisas que meus olhos não puderam ver. Por favor, fique de pé. E deixa eu dizer para você, não fique olhando para as coisas desse mundo. Não fique olhando para as suas aflições. Não fique olhando para as suas dores. Lute contra essa postura. Espere em Deus, creia em Deus. Decida trazer à sua memória o que traz você para perto de Deus. Santifique-se. Seja íntegro. E você vai ver como é bom andar com essa crescente experiência com Jesus. Amém? Deus vai te fortalecer. As ricas bênçãos de Deus vai cair sobre a sua vida. E você vai poder se alegrar eternamente com Cristo. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ela assim, Jesus é a tua esperança. Ele vai te renovar nesses dias. Você vai transbordar das esperanças. Eu te abençoo. No nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui dizendo a Ti nessa noite. Tu és tudo que nós precisamos. Um dia, Senhor, o Senhor será tudo que vai nos restar. Porque, Senhor, todas as nossas construções, humanas e terrenas, elas vão ficar. No dia que a gente for se encontrar contigo, naquele dia todos vamos ser iguais. Porque ali, Senhor, não nos acompanharão, senão as obras que nós fizermos dentro do Teu reino, com valor eterno. Não vamos levar o nosso carro, não vamos levar o nosso cônjuge, não vamos levar os nossos filhos, não vamos levar as nossas riquezas, não vamos levar a Deus nada. Vamos levar a vida que desenvolvemos contigo. Vamos levar a Deus as riquezas que adquirimos ao teu lado. Vamos levar, sim, Senhor, a nossa esperança. Senhor, não deixa que as coisas do mundo
iludam o nosso coração. Não deixa, Senhor, que a gente crie uma expectativa para esse mundo, que esse mundo não pode nos suprir. Tu és o Deus vivo. Tu és o Deus eterno. Tu és o Deus da esperança. Tu és aquele que pode renovar, Deus, aqueles que não mais acreditavam. Tu és aquele que pode dar vista aos cegos. Tu és aquele que pode curar a enfermidade da alma. Tu és aquele, Deus, que pode nos fazer andar nessa vida com alegria, apesar de enfermidades físicas. Tu és aquele que pode nos curar das enfermidades físicas. Tu és aquele que pode nos alimentar mesmo quando a nossa despensa está vazia. Tu és aquele, Deus, o único que pode saciar a nossa alma, a nossa vida, o nosso espírito. E um dia a gente vai entender, como o profeta Jeremias falou, tu és tudo que me resta. Porque nós não vamos levar nada. Então, Pai, que essa igreja seja uma igreja, Deus, cheia de esperança, renovada na esperança, apaixonada por Cristo, que ama a palavra, que ama o povo de Deus, que ama aqueles que estão perdidos, mas que serão encontrados por Ti, através de nós. Pai, obrigado por Teu amor, por Tua misericórdia, por Tua graça. E obrigado, Deus, por esse tempo juntos como família. Em Teu nome nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém.